Muito bom, pessoal. Então, o PET 5, né, vocês vão observar aí que como é que continua essa discussão a respeito de geometria, não é? Só que a gente vai fazer alguns cálculos referente à área, a perímetro, não é? De algumas situações de figuras planas, só que agora fazendo transformações de unidade de medida, né? Aí, vamos para a gente entender esse processo, vamos ler esse texto que começa aí introduzindo a primeira semana do PET 5. Então ele traz aí, ó, grandezas e medidas. Algumas grandezas podem ser definidas pelo seu valor numérico e por sua medida, que depende da unidade utilizada. Por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar o metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utilizam-se as unidades agrárias, are, hectare e alqueire. E ele vai explicar para a gente que um are significa a área de um quadrado com 10 metros de lado. Ou seja, se eu pegar 10 metros e multiplicar por 10 metros, eu vou ter a medida de um are. Um hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado. Ou seja, se eu calcular a área desse quadrado, fizer 100 vezes 100, eu tenho a medida correspondente de um hectare. E o alqueire varia em diferentes locais do Brasil. E aí ele vai mostrar para a gente que o alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados e que o alqueire paulista a 24.200 metros quadrados. Muito bom. Na sequência, ele traz essa tabelinha de transformação de medidas de comprimento, né? Vocês já devem ter visto essa tabelinha em outras séries, mas é bom te dar uma lembrada como é que a gente trabalha com essa tabelinha. Isso aqui são as unidades fundamentais, né, de medidas de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A unidade fundamental, quer dizer, tudo parte do metro. Então, o metro é a unidade fundamental. À esquerda dessa tabela, eu tenho os múltiplos do metro. Eu tenho as unidades que são maiores que o metro. À direita dessa tabelinha aqui, eu tenho os submúltiplos do metro, ou seja, aquelas unidades que são menores que o metro. E ele vai explicar para a gente o seguinte, que quando eu estiver fazendo transformação nessa tabelinha, quando eu estiver andando a unidade para a direita, a cada casinha que eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. E a cada casinha que eu andar à esquerda, eu vou estar dividindo por 10. Só para a gente entender o funcionamento disso, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá bom? Para a gente fazer. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é transformar 13 quilômetros para metro. Então, veja bem, você está aqui em quilômetro. Tá? Deixa eu escrever o 13. Você está aqui em quilômetro. Quero vir para metro. Quantas casas você vai andar na tabelinha? Uma, duas, três. A cada casa que você andou, você vai multiplicar por 10. Então, você vai multiplicar por 10 três vezes. Porque você andou 3 casas. Muito bom. Se multiplicar um número por 10, é só acrescentar zero. Ah, quantos 10 tem aqui? Tem 3. Então, é só acrescentar 3 zeros. Então, quer dizer, 13 quilômetros é a mesma coisa que 13.000 metros. Muito bom. Olha o segundo exemplo que eu coloquei aqui. 8,56 decâmetros. Agora a gente quer vir para milímetro. Então, bora lá fazer. Então, vou colocar aqui 8,56 vezes, né? Porque andar para a direita eu vou multiplicar. Ah, eu estou em decâmetro, quero vir para milímetro. Quantas casas que a gente vai andar? Uma, duas, três, quatro. Então, você vai ter que multiplicar por 10 quatro vezes. Beleza, vamos lá. Quando você multiplica um número decimal por 10, ou por 100, ou por 1000, né, por potências de 10, é super de boa. É só você andar com a vírgula. Repara o seguinte aqui, esse número decimal tem duas casas decimais. Se eu multiplicar esse 8,56 vezes 10, que é a mesma coisa que multiplicar 8,56 vezes 100, significa que você vai sumir com essa vírgula, porque essa vírgula vai pular duas casas para a direita, aí o número vai ficar apenas 856. Maravilha! Então agora falta fazer isso aqui, ó, 856 vezes 10 vezes 10. Ah, agora é fácil. Multiplicar um número por 10 e por 10 é só acrescentar os zeros. Eu vou acrescentar 2 zeros. Então vai ficar 85.600 milímetros. Tranquilaço, né? Muito bom. Agora eu pedi para a gente pensar nesse exemplo aqui, ó. 45 centímetros para quilômetro. Agora eu quero fazer o caminho inverso. Estou em centímetro, quero vir lá para quilômetro. Então eu vou andar para a esquerda. Quando a gente andar para a esquerda, a gente vai dividir por 10. Então vamos lá fazer. Então vai ficar, olha, 45 dividido, vou andar para a esquerda. Agora vamos ver, está em centímetro, quer vir para quilômetro. Quantas casas que vai andar para a esquerda? Estou aqui em centímetro.
Uma, duas, três, quatro, 5 casas. 5 casas para a esquerda vai dividir por 10 5 vezes. Muito bom. 45 dividido por 10, 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 eu posso falar também que é 45 dividido por, vou colocar 5 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. 45 dividido por 100 mil. Você dividir 45 por 100 mil, você também pode pensar em andar com a vírgula. Mas você fala assim, uai, mas 45 não tem vírgula, Tiziano. Tem, uai. Todo número tem casa decimal. Quando a vírgula não aparece, ela está escondida. Quer dizer que é 45,0. Aí quer dizer que você vai ter que, então, quando divide por 100 mil, andar 5 casas para a esquerda. Mas se você não conseguir enxergar isso bem, a gente vai pedir ajuda aqui à calculadora para fazer para a gente. Então, vou dividir 45 por 100 mil. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. 45 dividido por 100 mil, olha lá quanto deu. 0,00045. Então, vamos colocar aqui? 0,00045. Lembra daquela história que eu falei de andar com a vírgula? A vírgula, quando não aparece, ela está escondidinha aqui à direita do 45, aqui à direita do 5. Dividir por 100 mil, você vai andar 5 casas para a esquerda. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai sair daqui e vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí é lógico, como não tinha nada aqui, você acrescenta 0. Então vai ficar 0,00045 quilômetros. Muito bom. Então fizemos a transformação de centímetro para quilômetro. Beleza. A gente também tem a transformação de medida diária, que na verdade a tabela é muito parecida com essa. Ele só acrescenta o expoente 2 em cada unidade, porque quando a gente faz área de alguma coisa, por exemplo, a área de um quadrado, vamos supor que o quadrado tem 2 metros de lado. Você está multiplicando 2 metros por 2 metros. Então, o metro aí na multiplicação apareceu 2 vezes. Por isso que fica metro quadrado, por causa da propriedade da potência. Tá? Muito bom. Então, a tabela, né, transformação de medidas de área vai ficar quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O que vai mudar aqui? A cada casa que você andar para a direita, agora você vai multiplicar por 100. Tá bom? Porque agora é quadrado, são 2 zeros. Quando você andar para a esquerda, você vai dividir por 100. Muito bom. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Fica melhor para eu ver e para vocês verem também aí. Então, olha só, eu quero transformar 13 quilômetros quadrados para metro quadrado. Então, de quilômetro quadrado para metro quadrado, eu vou ter que multiplicar por 100 de acordo com a quantidade de casas que eu tiver que andar. Então, vamos fazer então. Então, vai ficar 13 vezes. Ora, de quilômetro para metro quadrado, você anda 1, 2, 3 casas, não é isso? A cada casa que você anda, você multiplica por 100. Então, você multiplica por 100 3 vezes. Muito bom. O que eu vou fazer aqui? Copio o 13 e acrescento o zero. Você tem 2, 4, 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, vamos fazer a divisão aqui das classes bonitinho. Esse número aqui significa que 13 quilômetros quadrados em metro quadrado equivale a 13 milhões de metros quadrados. Muito bom. E aí ele vai falar para mim o seguinte, olha, ele quer que eu transforme 14 alqueires mineiros para quilômetro quadrado. Ah, mas eu tenho que saber quanto que é 14 alqueires mineiros. Inicialmente, a gente viu lá que o valor de um alqueire mineiro, ó, vamos voltar lá em cima. O alqueire mineiro, um alqueire, equivale a 48.400 metros quadrados. Então, um alqueire é 48.400. Se eu quero 14 alqueires, você vai pegar 14 vezes o valor de um alqueire, que é 48.400. Vamos fazer esse produto aqui, vou pegar a calculadora para me ajudar a ser mais rápido. 48.400 vezes 14, olha lá, deu 677.600 metros quadrados. Metros quadrados. Muito bom. Só que eu quero que isso seja transformado em quilômetro quadrado. Olha, de metro quadrado para quilômetro quadrado, você vai ter que voltar 1, 2, 3 casas. A cada casa que você volta, você divide por 100. Então, você vai dividir por 100 3 vezes. Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão?
Então, ó, já está o número aqui. Então, eu vou lá, dividir por 100. Já fiz esse. Vou dividir por 100 de novo. Vou dividir por 100 de novo. Olha lá, quanto que deu? 0,6776. Vamos escrever 0,6776 quilômetros quadrados. Pronto. Transformei, então, 14 alqueires mineiros em quilômetros quadrados. Beleza. Olha mais esse exemplo que eu coloquei aqui. Uma fazenda tem 40 alqueires paulistas. Eu quero saber quantos hectares tem a fazenda. Aí, um alqueire paulista, lá também está falando que um alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados. Muito bom. Então, se eu tenho 40 alqueires paulistas, você vai fazer 40 multiplicado, deixa eu voltar lá que eu já esqueci o valor, 24.200. Então, vai ser 40 vezes 24.200. Ok? Fazendo o produto, então, 40 vezes 24.200, você tem o quê? 968 mil. Então, 968 mil. Lembrando, ó, que o alqueire trabalha com a unidade de metro quadrado. Então, esse valor que a gente tem aqui, 968 mil alqueires, vai dar... Desculpa, 40 alqueires vai dar 968 mil metros quadrados. Beleza. Só que eu quero esse valor em hectare. E aí eu coloquei um lembrete aqui, ó, que o hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Para eu saber quantos hectares equivale a 968 mil quilômetros quadrados, você vai fazer o quê? Uma divisão. 968 mil dividido por 10 mil. Para eu saber, para eu saber quantos hectares tem dentro de 968 mil, eu saber quanto 10 mil cabe dentro de 968 mil. Aí é só fazer divisão. Então vamos dividir isso por 10 mil. Então, fazendo a divisão, quanto que deu? 96,8. Então, isso aqui é 96,8 hectares. Tranquilo? Então, seguindo. Isso que eu coloquei aqui são exemplos só para a gente entender, tá? É até para ajudar também a gente a fazer as questões, tá bom? E agora eu vou ler e fazer um comentário das questões da semana 1 do PET 5. Então, ele vai falar, a questão 1. Uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 km² de área. Dessa área, 50% foram reservados para o plantio de café, quer dizer, metade dessa quantidade aqui é para o plantio de café, né? E o restante para a criação de gado, quer dizer, a outra metade para a criação de gado. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, ele quer saber quantos alqueires possui a fazenda. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, para poder transformar, para saber quantos alqueires tem aqui, eu tenho que transformar isso em metro quadrado. A gente já viu como é que faz transformação, né, nos exemplos anteriores. Você tendo esse valor em metro quadrado, é só você pegar esse valor e dividir por 48.400. Você vai saber quantos alqueires mineiros tem a fazenda. Aí eu quero saber quantos hectares possui a fazenda. Essa letra B é muito parecida com o que a gente acabou de fazer, ok? Quantos hectares foram reservados para o plantio de café? Ele falou que foi metade, né? 50% é metade. Então, metade do valor que você vai achar na letra B é o que vai ser reservado para o plantio de café. Sabe-se que para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por no máximo 20 bois. Quantos bois poderiam ser criados na área reservada de 50% da fazenda? Bem, eu vou ter aqui, ó, na letra C, a resposta da quantidade de hectares que é para o plantio de café, que na verdade é a mesma para a criação de gado, porque aqui fala que é metade, metade, né? 50% para plantio de café e o restante, quer dizer, os outros 50% para a criação de gado. Beleza. Vamos supor que esse valor seja 8. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Estou chutando um valor qualquer. Vamos supor que seja 8 hectares para criação de gado. Ele está falando que a cada um hectare, ele só pode colocar no máximo 20 bois. Então, quantos bois seriam necessários, poderiam ser criados nessa área? Vamos supor que a minha área fosse 8 hectares. Se um hectare pode ter 20 bois, 8 hectares iam ter quantos bois? 160, né? É só fazer 8 vezes 20. Então, um raciocínio de fazer produto. Lembrando que eu não estou dando resposta, eu estou dando ideia de como é que você faz a questão.
Questão 2. Observe a figura ao lado, formada pela justa posição de um retângulo e um semicírculo. Então, aqui você tem um retângulo de comprimento 2x, que é a base, e largura x. E esse semicírculo colado no retângulo. Um detalhe importante aqui é o seguinte. Esse segmento aqui, ó, da altura do retângulo, equivale ao diâmetro do seu semicírculo. Então, x é a mesma coisa que o diâmetro do semicírculo. Escreva a expressão algébrica simplificada do perímetro do retângulo. Como é que seria? O que é perímetro? Soma dos lados. Então, você vai escrever esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Você vai ter a expressão algébrica que significa o perímetro do retângulo. Escreva a expressão algébrica simplificada da área do retângulo. Como é que faz a área do retângulo? Base vezes altura. É só você fazer o produto aqui, você vai ter a área em expressão algébrica. E ele vai falar na letra B. Se o perímetro da região retangular é 24 metros, encontre o valor de x. Você vai resolver uma equaçãozinha aqui na letra B, ok? Você vai ter na letra A expressão algébrica que representa o perímetro, somando aqui os lados. Vamos supor que essa expressão algébrica seja 9x. Estou chutando um valor aleatório, tá? Não é 9x. Vamos supor que fosse 9x. Se eu estou falando que o perímetro é 24, como é que eu descobri o x? Você vai colocar 9x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 9. Beleza. Aí, descobrindo o valor do x, você vai falar, x é igual então a quantos metros? Aí a minha área do retângulo vai ser... Como é que eu vou descobrir a área do retângulo? Eu já encontrei na letra A a expressão algébrica que representa a área do retângulo. Você vai trocar o valor do x nessa expressão algébrica e vai fazer a conta. Tá bom? Considerando o valor do x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e calcule a sua área em centímetros quadrados. Quer dizer, então está considerando que o x é em metro. Ele quer que eu transforme isso em centímetro e ache a área em centímetro quadrado. E aí ele vai falar, né? Se x é tantos metros, o perímetro do retângulo em centímetro é tanto, eu vou ter feito. E a área do retângulo em centímetros quadrados é tanto. Muito bom. Letra D. Sabendo que o diâmetro do círculo é de x metros, então já está indicando isso, ó, o diâmetro, x metros, daquilo que eu falei inicialmente, tá? X metros, o raio é metade do diâmetro. Vamos supor que o x seja 10, né? Então o diâmetro é 10, qual que vai ser o raio? 5. O perímetro ou comprimento de um círculo é dado por essa formulazinha 2πr e a área por πr ao quadrado. Considere o valor de x encontrado anteriormente, então o mesmo valor de x que você encontrou anteriormente, tá bom? O x em metro, ou seja, o x que você encontrou aqui na letra B. E considere o valor de π como 3, ele quer que você calcule, para calcular o raio e o comprimento do semicírculo em metros, ele quer então que eu calcule qual que é o comprimento e qual que é a área em metros quadrados. O que você vai fazer? Você vai trocar o π por 3 e o raio é o valor do x. Beleza. Aí aqui você vai escrever. Qual que é o raio do círculo ou do semicírculo? Em metro, que na verdade é o valor do x em metro, e em centímetros, na verdade o valor de x não, perdão, é a metade do x, né? É a metade do x. Eu estou falando do valor de x, mas o valor de x é o diâmetro. É a metade do x, tá bom? Então, beleza. Então, o raio do círculo em metros é a metade do x em metro. O raio do círculo ou do semicírculo é em centímetro. É essa metade aqui desse x. Na verdade, essa metade aqui... Aqui a gente não escreveu ele, né? Não escrevemos. Você vai ter que transformar esse valor em centímetro. Fazer a transformação é usando aquelas informações anteriormente. Aí aqui ele vai querer que você escreva como é que ficou o resultado do perímetro em metro e em centímetro. É só fazer a transformação de unidades. Depois ele quer a área em metro quadrado e em centímetro quadrado. Você vai fazer também aqui a transformação. Ele quer o perímetro total da figura. Ele quer que você some o perímetro do retângulo, que a gente já calculou em metro e em centímetro, lá na letra... Aqui, cadê? Na letra B, a gente calculou a área, ok? E a gente calculou o perímetro aqui, ó. Só que a gente calculou o perímetro em centímetro. A gente já fez isso, o perímetro do retângulo. Então você vai pegando o perímetro do retângulo, soma com o perímetro do semicírculo, que você acabou de fazer. Aí você vai ter o perímetro da figura em metro, e depois você transforma para centímetro. A mesma coisa a área. A gente fez a área do retângulo aqui, ó, em metro quadrado. Tá? E fizemos a área também em centímetro quadrado.
A área do semicírculo a gente fez também aqui, em metro quadrado e em centímetro quadrado. É só pegar esses valores e somar e substituir aqui. Na questão 3, fala assim, geralmente os campos oficiais de futebol possuem formato retangular. E seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e o comprimento entre 90 e 120. Então ele mostra a largura tem que estar entre 45 e 90 e o comprimento entre 90 e 120. Observe a figura abaixo e responda as questões. Qual a medida do perímetro e da área do campo do futebol representado na figura? Então ele vai falar, ele vai querer saber qual que é o perímetro. Primeiro em quilômetro, depois em centímetro, depois em milímetro. Qual que é a minha sugestão? Transforma as unidades, cada uma delas, em quilômetro, calcula o perímetro. Depois transforma cada dessas unidades para centímetro, calcula o perímetro. E depois para milímetro, calcula o perímetro. E a área é a mesma coisa. Lembrando que perímetro é a soma dos lados, a área é produto. Aí ele vai falar, as medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? De acordo com as informações enunciadas e com as informações que estão aqui, você tem condição de responder. Sabe-se que o raio da circunferência do meio do campo, esse raio aqui, ó, dessa circunferência do meio do campo, mede 9 metros. Quanto mede o diâmetro do círculo? Então, o diâmetro é o dobro do raio. Ele quer esse diâmetro em metro e em centímetro. É só você calcular e depois fazer a transformação de acordo com aquela tabelinha lá. Qual é a medida do comprimento do perímetro do círculo, considerando o 3 como aproximação para o valor de π? O perímetro, está aqui a fórmula, perímetro ou comprimento, 2πr. Você vai substituir o π como 3 e o raio ele te deu, né? O raio ele te deu. O raio é 9, né? Ele te deu lá, o raio 9. Então você vai calcular o perímetro em metro e depois o perímetro em centímetro. Da mesma coisa você vai fazer a área em metro quadrado e centímetro quadrado. Lembrando que a área do círculo né, é πr ao quadrado. Tá bom? Muito bom. E aí finalizamos. Isso, não tem mais aqui nenhuma questão mais. Com isso a gente finaliza aí as questões do PET, da primeira semana do PET 5. Tá? Se precisar, se for necessário, assiste o vídeo novamente para tirar suas dúvidas. Tá bom, pessoal? E qualquer coisa, é só me chamar aí que eu estou à disposição para ajudar vocês. Um abraço.